Oi, gente! Então, hoje eu vou falar sobre cirurgia plástica, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. E há 2 meses atrás eu fiz rinoplastia, que é cirurgia no nariz, e coloquei silicone. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre rinoplastia, porque o silicone vai ser assunto do próximo vídeo. Bom, quando eu fiz minha cirurgia, eu comecei a postar no Snapchat um pouco do como eu tinha ficado. Aí as pessoas começaram a ver que eu tinha feito cirurgia e começaram a vir me perguntar sobre quanto eu paguei, como foi o pós, se doeu ou não, por que eu fiz a cirurgia. Então nesse vídeo eu tô fazendo pra tirar algumas dúvidas sobre a rinoplastia e contar um pouco da minha experiência. Eu já tenho 2 meses da minha cirurgia, né, então meu nariz ainda não tá tipo 100%, ele ainda vai mudar, porque ele tá inchado ainda, tá muito duro. Aqui não vai ter como, mas aqui ó, ele tem tipo um enxerto, que é pra levantar o nariz, ó. Não deixa ele não é mole, ele é duro aqui na frente. Então isso vai amolecer ainda, o nariz vai pegar um formato diferente. E dependendo da recuperação, leva tipo 1 ou 2 anos pra ficar normal. É uma das cirurgias que mais demoram pra recuperar. Bom, eu sempre fui muito neurótica com o meu nariz. Era tipo coisa de se uma pessoa tava aqui do meu lado, me vendo de perfil, e tava me olhando, eu ficava, putz, tá olhando meu nariz. Aí eu já ficava tipo, pra não precisar olhar pro meu nariz. E, nossa, e quando saía em foto de balada, por exemplo, assim, o fotógrafo me pegava de perfil, tipo, louca lá na balada, com o narizão. Gente, eu queria morrer. Nossa, eu odiava. Não, até foto normal, com os amigos, etc. Se eu saísse de perfil, ou eu não gostava, ou tipo, se tivesse que usar aquela foto, se alguém quisesse usar aquela foto, eu editava meu nariz. Então isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Então eu queria, assim, acho que desde sempre eu quis fazer essa cirurgia. Não lembro de quando eu tava satisfeita com o meu nariz. Gente, eu acho que é assim, tem gente que se ama do jeito que é, ótimo, maravilhoso. Tem gente que ama nariz grande, tem gente que ama nariz caído, tem gente que gosta do jeito que tá ali e não quer mexer em nada. Só que eu tinha um problema de me sentir muito incomodada com isso. Então eu fiz porque eu ia ficar bem melhor. Independente do que os outros fossem achar do resultado ou não, se eu ficasse igual o Michael Jackson ou não, eu me sentisse bem, ok. Não pensei em ninguém na hora de fazer cirurgia, eu pensei no que eu queria. E esse ano eu resolvi fazer cirurgia, consegui guardar o dinheiro que eu precisava e fui atrás de médico. Isso é muito importante, muito. Gente, cirurgia no nariz é aqui ó, na cara, tipo, fica no seu rosto. Eu tava com um pouco de medo, assim, mas eu não liguei. Tipo, todo mundo ficava, nossa, Yasmin, você é louca? Você vai fazer nariz? Não faça, por favor. Porque nariz é uma coisa, né? Imagina se der errado, vai ficar horroroso. Mas eu queria fazer muito. Então eu comecei a ir atrás de cirurgiões, pedir indicação pra amiga, pra pessoa que já tinha feito. Comecei a pesquisar na internet, enfim. Aí achei uma cirurgião, o Dr. Daniel Branco, que algumas amigas já tinham feito cirurgias com ele. Então eu marquei uma consulta e pra ver como o que eu podia fazer, etc. Aí ele praticamente já falou o que eu queria, que era raspar o nariz, levantar a ponta um pouquinho, dar um formatinho legal pra ele. E eu descobri que eu tinha desvio de septo na consulta, que era uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Então eu aproveitei e já arrumei isso também. Aí eu marquei minha cirurgia, tipo, 2 semanas depois já tinha um horário pra eu fazer. Então eu fiquei super animada. Aí, antes da cirurgia, fiz exames, ele mandou fazer exame de sangue e tal, pra ver se tá tudo ok, pra poder fazer a cirurgia.
E eu tenho um probleminha, eu tenho trombose. Então, eu tive que tomar anticoagulante depois da cirurgia, pra não dar o trombo de novo, né? Então meu sangue afinou. Isso pra recuperação, pro pós-operatório foi ruim pra mim. Porque no pós-operatório do nariz, você. A pessoa que faz fica roxa, fica muito roxa. E incha, aí fica, ó, dependendo da pessoa também, né? Normalmente fica roxa. Tem pessoas que demoram tipo 3 dias, tem pessoas que demoram meses pra voltar ao normal. Depende muito da pessoa. Eu ainda tô um pouco roxa, ó. Tipo, tá vendo? Dá pra ver, ó. Parece uma olheira gigante. Foco, pega. Não pega o foco, valeu. Mas enfim, dá pra ver que tá super marcado. É por causa da cirurgia isso. Meu, eu deformei. Se eu tiver coragem, eu acho que eu vou colocar aqui no vídeo. Ou aqui. Sou eu. Deformada na cirurgia. Pós-cirurgia. Eu fiquei, e tô ainda um pouco roxinha, e eu fiquei toda deformada, parecendo um bulldog. Na verdade, me chamavam de fofão. Me chamavam de fofão. Aquele cachorro, que eu esqueci o nome. Ai, esse aqui. Eu tava igual. Enfim. Aí eu fiquei deformada e tô um pouco roxa ainda. No meu caso foi pior por causa do anticoagulante, porque é fino o sangue, então a chance de ficar mais roxo é maior. Então por isso que eu tô assim. Fiquei com sangue aqui no olho. Ah, e o meu nariz, muita gente fala tipo, ah, mas o seu nariz nem tem nada, não faça isso. Gente, tinha. Meu nariz, ele tinha, sabe aquele ossinho aqui, que deixa tipo assim? E quando eu dava risada, a ponta dele caía, tipo, ficava um V assim. Eu era igual o Lula Molusco. Aí era uma coisa que, gente, por mais que, sei lá, viesse falar pra mim, não faça cirurgia no nariz, que vai ficar horroroso, não mexa no que tá quieto, eu ia fazer. Eu preferia arriscar do que ficar com aquele nariz que me deixava muito mal. Tipo, minha autoestima ficava muito baixa. E só quem tem algo que incomode sabe do que eu tô falando. Então, não ouvi ninguém e falei, eu vou fazer porque eu preciso disso. Era pra minha autoestima, pra me sentir melhor e realmente, nossa, muda muito, sério. Então, voltando pra cirurgia, no dia da cirurgia, bom, eu fiz 2 cirurgias ao mesmo tempo, né? Então, vou falar de como foi no combo, assim. No dia da cirurgia eu tive que tirar. Não, um dia antes eu tive que tirar todos os meus piercings, de todo lugar do corpo. Então, de todo lugar do rosto, da orelha. Eu tinha piercing no septo. Aqui eu coloquei de novo já. Não aguentei esperar. E anéis, tudo. Tira tudo. Daí toma. Daí tem os procedimentos do hospital, né? Fica lá. Eu fui cedo, minha cirurgia era tipo 10 horas da manhã. Cheguei lá às 5 horas da manhã pra fazer arrumar os papéis e ir pro quarto, tomar remédio, tomar anestesia. Só lembro que aí eu tomei anestesia, a minha anestesia foi geral porque eu fiz silicone no nariz. Eu só lembro do líquido da anestesia ardendo entrando no meu braço e depois acordei, tipo... Nossa, não, e quando eu acordei? Eu acordei, tipo, abri o olho assustada porque quando você termina a cirurgia do nariz, é colocado 2 tubos aqui dentro, assim. Então, eu não conseguia respirar pelo nariz, só pela boca. Aí, na hora que eu acordei da cirurgia, tipo, a primeira coisa que eu fui querer era respirar, né? Eu não consegui. Gente, me deu um desespero. Eu achei que ia morrer. Aí eu fiquei tipo... e não vinha ar. Aí a enfermeira ficava, respira pela boca, respira pela boca. Aí que eu me toquei, fiquei tipo... Ai.
Aí eu vivi de novo. Na verdade eu tava meio chapada na anestesia ainda, né? E aí eu fui pro quarto e tal. Eu tava toda enfaixada aqui também, porque no primeiro dia sangra, o nariz sangra no primeiro dia, então fica com um curativo aqui e uma gase pra não escorrer sangue, né? Na verdade sangra mais porque quando você tá falando, quando você come, na verdade no primeiro dia não pode comer nada sólido, no primeiro dia é só líquido. Então eu ia beber meu todinho. E na hora que eu fui assim, né, pra beber, o nariz forçava um pouco e saía sangue. E tava cheio de coágulos, de sangue e tudo. Aí à noite, assim, no primeiro dia, já começou a ficar tipo uma olheira muito forte, assim. Eu fiquei, puta merda, né? Vai ficar roxo. Aí no outro dia já começou a inchar, ficar roxo. E no outro dia já não precisava mais estar com o negócio aqui embaixo pra segurar o sangue, porque não sangrava mais. Era só no primeiro dia mesmo, sangrando um pouquinho. Aí fui pra casa, eu passei a noite no hospital, aí eu fui pra casa. Mas eu passei a noite no hospital só por causa do meu anticoagulante, né? No mesmo dia eu podia ir pra casa já, é uma cirurgia muito tranquila. E aí conforme os dias foram passando, eu fui ficando mais inchada, mais roxa, e o rosto começou a ficar amarelo, verde, e minha cara começou tipo a derreter aqui embaixo, assim, eu tava assim, só que bem mais gorda e bem mais roxa do que eu tô agora. Então, minha boca caiu assim inteira, eu chorei um dia, eu fiquei tipo, ai meu Deus, por que eu fiz essa cirurgia? Eu vou ficar horrorosa. Eu fiz pra melhorar e piorei. Aí, é sério, me deu muito desespero, porque não saía logo de mim aquilo. Aí toda semana eu ia no médico pra ele ver, ficar calma, normal, vai melhorar. Aqui foi realmente melhorando. Ele passa todo um cuidado, tem que ficar passando remédio no nariz, limpando o coágulo e tal. E pelo amor de Deus, se alguém for fazer cirurgia no nariz e tiver roxa, não passa nada, não passa iridoide, por exemplo, pra sair roxo. Gente, não, não, porque é muito perigoso. Fiquei sabendo de um caso que a mulher passou um iridoide, tipo, teve sangramento no nariz, então faça só o que o médico manda, só. Não, a avó falou pra passar tal coisa que sara. Não, faça só o que o médico manda. O que não pode esquecer, que eu sempre tive muita preguiça, que tipo, na verdade todo mundo tem que usar isso, né? Porque é essencial, mas eu sou muito relaxada pra essas coisas e nunca liguei. Usar protetor solar. Todo dia usar protetor solar. É uma coisa que todo mundo devia fazer, mas eu me toquei só agora, depois que fiz a cirurgia, com medo de ficar roxa. Comecei a passar protetor solar todo dia pra sair de casa, evitar sol ao máximo, porque é perigoso ficar manchada. E acho que nos 3 primeiros dias eu comia mais coisa não tão sólida pra não forçar muito. Depois normal, vida normal, só cara deformada, né? Que não pode passar maquiagem por um tempo. E aí eu ficava em casa, de repouso e cuidando. Assim, sinceramente, eu não sei se é porque eu mexi em muita coisa no meu nariz ou não, mas gente, eu odiei o pós-operatório. Por quê? Porque é uma coisa que eu falo muito, então toda hora eu ficava mexendo essa parte aqui. E doía muito. Nossa, pra dar risada, eu não deixei ninguém me visitar. Não, e ninguém falar comigo direito. E quando me faziam dar risada, eu queria morrer. Sério, eu queria morrer. Meu, juro, era a morte. Nossa, eu lembro até agora, num dia que meu pai falou alguma coisa engraçada lá, que eu fui dar risada, eu chorei de dor. Eu não sabia se eu chorava de dar risada, se eu chorava de dor. Porque, tipo, eu não conseguia abrir a boca, eu não conseguia sorrir por um tempo. Eu ficava, tipo, com um sorriso, tipo... Era o máximo, depois de um bom tempo, era o máximo que eu conseguia sorrir, tipo... Eu tava horrorosa. Aí eu... Nossa, se me fizessem rir, eu saía de perto, eu fugia, ficava tipo, não. Porque eu não queria escutar, eu não queria rir. Porque doía muito. Pra falar, comer essas coisas nos primeiros dias é bem tenso.
Aí, eu não lembro quanto tempo eu demorei, acho que foi umas 2... Não, uma semana eu já fui tirar o ponto. Em uma semana eu tirei o ponto, que a cirurgia eu fiz por aqui, ó. Vem aqui nesse meinho, aquela cirurgia, se alguém já viu no YouTube, em algum site da vida, vejam. Eu não quis ver antes porque eu não queria ficar pensando no que iam fazer com a minha cara. Mas é meio... e nessa uma semana que eu não tinha tirado ponto ainda, tava cheio de curativo, eu tava com aqueles tubos que eu falei depois da cirurgia no nariz. Ou seja, eu não respirava pelo nariz durante essa uma semana. Eu ficava respirando pela boca. Era muito ruim, muito estranho. Pra dormir é uó, uó. É muito ruim, sério, porque eu tinha que dormir numa posição que eu conseguisse respirar um pouco. A noite inteira eu acordava porque eu não conseguia respirar e dormia muito mal. Eu fui lá, tirei o tubo, que é bem incômodo também pra tirar esse tubo. Tipo, parecia que ele tava vindo aqui assim, ó, pra tirar. Não parava nunca. Mas nossa, a hora que eu tirei também, respirar de novo, nossa, meu, melhor coisa, vida. E também, nessa primeira semana, alguns dias depois, também eu não sentia cheiro de nada. Não sentia cheiro de absolutamente nada. Eu tava sem olfato algum. Aí mas foi voltando, depois que eu tirei o tubo, começou a melhorar, foi voltando. Nos primeiros dias, gosto também era meio ruim pra sentir. Aí eu fiquei sem usar óculos de sol, de grau, qualquer tipo de óculos por um mês. Eu sou viciada em óculos, então pra mim isso foi bem difícil. Bom, falando de preço agora, que muita gente perguntou, e aquela pergunta meio chata, né? Tipo, quanto você pagou? Mas eu vou falar uma média, mais ou menos, de quanto é e quanto eu paguei. Assim, em média, assim, o que eu paguei e pelo que eu ouvi de uma outra pessoa que fez também. É de 7 a 8 mil, 7,5, por aí. A cirurgia do nariz. Aí tem hospital também, que é por fora. Então, eu tô falando em média mais ou menos porque eu fiz outra cirurgia junto, então é mais ou menos o preço que eu paguei, 7,5 por aí. Mas, meu, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa cirurgia e ter gastado o dinheiro que eu gastei nela, porque era uma coisa pra autoestima, uma coisa que eu precisava, que me deixava realmente muito mal. Eu tinha... fazer o que, né, gente? Eu não gostava do meu nariz e isso me incomodava muito. Se você puder e... Meu, se não der agora, por, sei lá, por questão de saúde, questão de dinheiro, espera, guarda o dinheiro, batalha. Porque, meu, vale a pena de verdade guardar dinheiro por isso. Eu acho. Aí, antes também eu fiz foto do antes pra comparar, né? Antes e depois. Pra ver como ficou o meu nariz. A gente fala, nossa, mas eu nem sei o que mudou. Tem gente que sabe que mudou bastante porque reparava que meu nariz era grande. Mas tem gente que fica, tipo, que não convivia muito comigo, fala, nossa, mas o que mudou no seu nariz? Eu não sei, não tô vendo, desculpa, mas não tô vendo diferença. Então, o que mudou foi tudo. Meu, depois que eu fui tirar aquela talhinha do nariz, me ver sem aquele narigão foi... Na hora assim, foi tipo, meu, que estranho me ver assim. E passar a mão aqui e não sentir. Tipo, agora eu acostumei já. Mas passar a mão aqui e não sentir aquele osso sabe? Mas é uma sensação de estranho bom. É um estranho que eu queria sentir, é o jeito que eu queria ficar. Então eu fiquei bem feliz com o resultado, fiquei bem feliz com o jeito que ele ficou e que eu posso tirar foto de lado agora. O que eu falo pra vocês se te incomoda, se te faz mal, se você tem condição pra fazer cirurgia, faça. Faça porque você vai ficar muito feliz com isso depois. Sua autoestima melhora muito, de verdade. Que ninguém vai entender o que você sente com alguma coisa que te faz mal. Só você mesmo. Então, se isso te incomoda,
faça, conversa com seus pais, se for no caso de não for você que tá pagando, se você que tá pagando, então tipo, vai, investe nisso que vale a pena. E é isso, gente, cada um tem que ser feliz da sua maneira e essa foi a minha de ficar me sentindo melhor comigo mesma. Então minha dica é vai em frente. Vai em frente, faça cirurgia sem medo, não fique se prendendo nas coisas de vai do pós-operatório, do quanto você vai ficar com aquele negócio ali no nariz. Meu, isso é o de menos, é de menos. Pra mim, por exemplo, meu, a dor que eu sentia, eu não poder rir, eu não poder sentir cheiro das coisas direito, etc. Perto do que o meu nariz me incomodava, não foi nada. Então, tipo, vale muito a pena fazer. Depois que passa, é uma semana, meu, uma semana passou. Então vale muito a pena. Invista nisso, que é sucesso. Pesquisa, vai em frente, vai na fé, vai, faça sua vontade, seja muito feliz. E qualquer coisa podem me chamar no Facebook, no Snapchat, no Twitter, no Instagram. Vou colocar aqui embaixo pra vocês. É Yakuts, né? Na verdade tudo é Yakuts, mas eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. E é isso, espero que tenham gostado e tenha ajudado vocês. Quer falar? Onde eu tava? Eu me perdi. Enfim.